E nos próximos capítulos da novela Renascer, na véspera do casamento de Sandra e do João Pedro, Dona Patroa perceberá que errou em voltar para casa. Ao encontrar Egídio tentando agarrar Joana, Sandra invadirá a casa de seu pai, atrás das escrituras das terras. Mas ao abrir uma das gavetas no armário do escritório de Egídio, a moça perceberá que tem um fundo falso. E ao achar algo escondido, ela dirá: "Meu Deus, então foi por isso que meu pai queria tanto que a minha mãe voltasse para casa." Furiosa, a mocinha decide preparar uma surpresa para seu pai, bem na hora do casamento. Enquanto isso, José Inocêncio pegará sua garrafa com o diabinho e dirá: "Mas o que é que você tá querendo me contar, hein?" Inocêncio, na mesma hora, sentirá um aperto no peito e se lembrará de um sonho que ele teve. O dia da cerimônia chega e Damião fica observando a movimentação, esperando Egídio aparecer. E quando Sandra e João Pedro estão no altar, o pastor pergunta se é da vontade da moça se casar com João Pedro. Mas Sandra tomará um susto ao ver Egídio invadir a cerimônia. O Crápora tentará impedir o casório. É quando Sandra grita na frente de todos: "Pastor Lívio, pare o meu casório um momento. Eu preciso contar para vocês o que eu descobri e fazer uma surpresa para esse senhor que acabou de chegar." Tudo poderá acontecer quando Dona Patroa estiver escondida, vigiando Egídio. Yolanda irá encontrar Egídio tentando agarrar Joana. Furiosa, ela resmunga: "Ele não tá mudando coisa nenhuma." O infeliz, sem perceber a presença de sua esposa, ele se aproxima de Joana e fala: "Você pode muito bem ter tudo o que quiser, minha Joaninha. Eu já te disse." Tião chega na hora e avisa: "A única coisa que a minha Joaninha precisa tá bem aqui na sua frente. Agora saia de perto da minha mulher, seu sem vergonha." Tião encara Egídio com um jeito intimidador e continua falando: "Pode deixar que eu vou pagar tudo que eu devo e vou sair das tuas terras." Egídio então fala: "Antes de sumir daqui, Tião, não se esqueça que você tem uma grande dívida para acertar comigo, de tudo que vocês comeram até agora, e da moradia que eu dei para você e sua família." De repente, Dona Patroa aparece revoltada e questiona: "Eu escutei isso direito, Egídio? Pelo visto você continua o mesmo safado." Egídio toma um susto enorme ao ser pego no flagra por Dona Patroa. Yolanda olha para o casal e fala: "Tião e Joana, sabe que a dívida de vocês já estão perdoada e podem ir embora a hora que quiserem, porque vocês não estão devendo mais nada para Egídio, muito pelo contrário." Joana se emociona quando escuta aquilo, abraça Tião e começa a chorar, enquanto agradece a ajuda de Dona Patroa. Em seguida, Yolanda sai andando, revoltada, e o vilão vai atrás dela e pede: "Espera aí, Dona Patroa. Quero dizer, Dona Yolanda." A mãe de Sandra, revoltada, avisa: "Eu não vou esperar coisa nenhuma. Vou me embora daqui e nunca mais vou fazer a besteira de acreditar em você e voltar de novo." Dona Patroa, decidida, não dará ouvidos para o que Egídio fala e decide voltar para a casa de Sandra. Ao chegar na antiga casa de Jacutinga, Yolanda conta tudo o que aconteceu para Sandra e diz: "Eu precisava ver com os meus próprios olhos, minha filha. Que teu painho não mudou foi nada." Sandra, preocupada, pergunta: "E agora, maninha, como fica o tal acordo pro meu casamento com João Pedro?" Dona Patroa responde: "Ué,
Continua a mesma coisa? O justo pelo justo? Olhe, você vai ter a mesma quantidade de terras que o João Pedro tem, e eu vou te ajudar com isso, minha filha. Sandra, curiosa, pergunta. Ajudar como, minha mãe? Dona Patroa, responde. A gente precisa entrar na casa de teu pai, hein, Sandra, e pegar as escrituras dos imóveis que ele tem guardado lá. O problema, minha filha, é que eu me recuso a colocar meus pés naquela casa outra vez. Me recuso. Sandra então tem uma ideia e fala: Pois, maninha, pode deixar que eu mesmo vou lá e pego essas escrituras. Sandra não perde tempo e corre até a fazenda de seu pai. A moça entra na casa escondida e percebe que a casa está vazia. Ela então começa a vasculhar o local. E lá no escritório de Egídio, Sandra abre todos os armários e gavetas que encontra pela frente, até que ela acaba percebendo um fundo falso em um dos armários. E se pergunta: o que é isso? Eu nunca tinha visto isso antes. Sandra então tira o fundo falso e encontra uma papelada de documentos. Ela começa a ler tudo, até que um documento lhe surpreende. Sandra arregalará os olhos e dirá: Meu pai amado, então era por isso que meu pai queria que a minha mãe voltasse para casa a todo custo. Agora tudo tá fazendo sentido, meu Deus. Como eu não percebi uma coisa dessa antes? Sandra continua em choque com tudo que acabou de descobrir. Ela encontra a escritura da casa e sai correndo, levando junto uma papelada nas mãos. Não demora muito até que ela volta para casa junto com os documentos. Dona Patroa a encontra e pergunta: Sandra, minha filha, o que aconteceu? Por que você tá pálida desse jeito? Parece até que tomou um susto. Sandra pensa um pouco e decide não revelar para sua mãe o que descobriu. A moça pega as escrituras das terras e entrega para sua mãe e fala: Deu um pouco de trabalho, manhã, mas tá aí as escrituras das terras de painho. Dona Patroa pega os documentos e fala: Ótimo, minha filha, era disso que eu precisava. Sandra continua em choque e começa a andar de um lado para o outro, enquanto se questiona: E agora, meu Deus, o que eu vou fazer com isso que eu descobri? Já sei. Já sei como eu vou usar isso. Sandra continua preocupada até que o dia do casamento chega e os preparativos começam a todo vapor. Em outro canto, Damião procura o noivo e fala: O patrãozinho pode ficar despreocupado, que eu vou ficar de olho no teu casamento. Se por acaso aquele infeliz do Egídio resolver dar as caras, pode deixar que se ele aparecer, eu aproveito e me vingo pelo que ele fez com teu mano. João Pedro diz: Damião, só se livre dele caso aquele filhote de pica-pau resolva fazer alguma coisa e você precise defender a gente. Caso contrário, não é pra fazer nada sem o meu comando, entendeu? Damião responde: Pode deixar, se ele tentar alguma coisa, eu vou estar atento. Enquanto isso, em casa, José Inocêncio segura sua garrafa com força e pergunta: O que você tá querendo me dizer? O que é que vai acontecer nesse casamento? Já vi que eu preciso ir nesse casório. Eu tô sentindo que eu preciso tá lá. Ignácia observa de longe Inocêncio e fica preocupada. Teca, vendo Inácia aflita, ela pergunta: Que cara é essa, tia Inácia? Parece até que viu assombração. Inácia responde: Eu tive um sonho com o casamento de João Pedro com Sandra. Eu vi uma pessoa lá chorando muito. Tava chorando demais mesmo, não sabe? Também teve uma interrupção no casamento. Alguém parou a cerimônia. E aí a confusão começou. Teca também se preocupa e diz:
Pelo jeito que você tá falando, deve ser alguma coisa séria. Você acha mesmo que isso pode acontecer? Inácia responde: Não só acho, como tenho certeza. E é isso que me preocupa. Tô sentindo até um arrepio. Na sequência, os convidados começam a chegar no local da cerimônia. João Pedro fica ao lado de Zinha e comenta: Nunca senti uma coisa dessa em toda a minha vida. Não sei se é só nervosismo ou é medo, Zinha. Medo que alguma coisa ruim aconteça. É meio estranho, sabe, Zinha? Zinha fica concentrada e fala: Levando em consideração tudo o que tem acontecido, é para se preocupar mesmo, João Pedro. Diocleciano se aproxima e pede pra Zinha parar de falar besteira, que a festa tá linda e nada vai dar errado. Morena se aproxima e diz: Acabei de dar uma olhada na sua noiva, João Pedro, e ela está perfeita. José Bento chega junto com a professora Lu e parabenizam João Pedro. Enquanto isso, Damião aparece observando tudo. Concentrado, ele diz a si mesmo: Tenho que ficar de olho, que se por uma acaso aquele infeliz resolva dar as caras, mesmo o patrãozinho tendo mandado eu esperar um comando dele, eu não sei se eu vou obedecer. José Inocêncio chega e todos se surpreendem com a presença do fazendeiro. Enquanto isso, Egídio termina de se arrumar e diz a si mesmo: Eles acham que eu não vou aparecer. Coitados, tá na hora de fazer uma surpresa. Quero só ver a cara daquele tabaréu. Enquanto isso, na casa de Jacutinga, uma música começa a tocar e Sandra entra vestida de noiva e todos os convidados ficam em pé. João Pedro se emociona e com lágrima nos olhos leva a noiva até o altar. Dona Patroa chora emocionada e fala: Eu sempre soube que minha filha seria a noiva mais linda desse mundo. O pastor Lívio dá início à cerimônia e pergunta: Senhorita Sandra Coutinho, aceita João Pedro como seu legítimo esposo? Sandra fica parada olhando para João Pedro e o pastor pergunta novamente se Sandra aceita se casar. Ela se prepara para responder de sim e ao olhar para o lado, ela vê o seu pai. A moça encara os convidados e fala: Eu quero parar o casamento só um instante. Todos ficam confusos e um murmurinho enorme começa. Em choque, João Pedro pergunta: O que é isso, Sandra? Eu vou ser abandonado no altar? É isso? Sandra não responde nada e começa a caminhar em direção a Egídio e grita: Eu já descobri toda a verdade. Você não é dono de nada. Mainha é a dona de tudo. Por isso que você queria que ela voltasse a todo custo para a fazenda. Os convidados ficam chocados. Dona Patroa arregala os olhos e também grita: Como é que é, Sandrinha? José Inocêncio resmunga consigo mesmo: Então é por isso que eu precisava vir nesse casório. Teca olha para Inácia em outro canto e diz: Seu sonho tá se concretizando, Inácia. Damião fica pronto para agir caso Egídio decida fazer alguma coisa. Em choque, o vilão pergunta: Do que você tá falando? Sandra responde: Tô falando que você nunca teve nada. Quem tinha era sua madrasta, mãe da Dona Patroa. Ela que era a dona de tudo. Furiosa, Dona Patroa questiona: Então é por isso que o Egídio se casou comigo, para ficar com as minhas terras. Meu Deus, então é por isso que ele queria tanto que eu voltasse para a fazenda. Tudo lá é meu, era de minha mainha.
Revoltado, Egídio decide não deixar barato. Ele pega Sandra pelo braço e fala: "Você não devia ter feito isso comigo. Você vai embora comigo agora. A gente tem muitas contas a acertar." João Pedro corre na direção deles e Sandra grita: "Eu não sou sua filha. Eu descobri tudo." Um silêncio toma conta do local e Egídio solta Sandra e questiona: "Como é que é?" Dona Patroa treme de medo e a moça responde: "Na minha certidão, meu pai é outro. Quando o senhor se juntou com a minha mãe, eu já era nascida." José Inocêncio começa a pular de felicidade com o que escuta e comenta: "Essa notícia é boa por demais. Então quer dizer que meu filho não está se casando com a filha do meu inimigo?" João Pedro também comemora e fala: "Essa é a melhor notícia que eu poderia ter recebido hoje." Egídio continua paralisado, até que Damião aparece e o retira da festa. Sandra volta ao altar e se casa com João Pedro e fala: "Esse é o dia mais feliz da minha vida, João Pedro." José Inocêncio parabeniza o casal e diz: "Você cuide bem do meu neto, Sandra, que agora ele é um Inocêncio e não um filhote de pica-pau." E agora, deixe nos comentários o que vocês estão achando da novela e a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Se inscreva no canal e clique no botão de gostei, assim o YouTube sempre te envia os nossos vídeos.